Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais umas reflexões no lar. Desta feita vamos refletir sobre a ofensa. E quando eu abri o livro eu pensei, isto deve ser para mim. Quando eu li pensei, não é só para mim, é para todos. É um tema que nós temos difícil de gerir, porque ainda temos em nós muito arraigado o nosso ego e ficamos muito melindrados com muitas coisas. E isso tem a ver com coisas que trazemos do passado e também que criamos nesta atual vivência, pela educação que nos é dada em casa e nas escolas. Mas antes disso, vamos fazer uma prece. E vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, tranquilizar a nossa mente e o nosso espírito, respirar serena e profundamente e imaginar a luz, muita luz. Que o nosso pensamento possa pensar só em luz brilhante, em luz pura, que a nossa mente possa ser luz, que se expande por todo o nosso corpo, nos envolve, nos aquece a alma, pacifica a mente e o corpo, pacifica todas as microcélulas do nosso sistema psicobiológico. E essa luz irradiante, pura, clara, viva, vibrante, vai se expandindo para a nossa casa, para o nosso prédio e vai envolvendo todos nessa luz maravilhosa, para o nosso país e para todo o globo Terra. E vai se expandindo para toda a nossa galáxia, envolvendo a todos. Essa luz maravilhosa que é a luz que emana do nosso Pai Celestial é a luz do Pai, é a luz da bondade e do amor maior. É a luz da força viva da criação do bem, da criação do amor, da paz, da bondade, da imensa misericórdia. E que essa luz maravilhosa nos oriente e nos guarde, envolvendo o nosso amado Mestre Jesus, nossa querida Mãe Maria, e todos os seres de luz e de amor que trabalham incansavelmente a vários níveis, em vários planos, em vários locais, para que nós possamos ter a proteção, a paz e a cura com que somos agraciados diariamente, sem muitas vezes nos darmos conta. Que essa luz imensa nos abençoe e nos proteja. O nosso amado Mestre Jesus nos intua bons estudos e boas reflexões, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então agora dar início ao nosso estudo, que se intitula Ofensa, capítulo 142 do livro Sabedoria, que está na página 304. Livro este tem o subtítulo A Lei de Deus no Pensamento dos Homens, a lei do nosso Pai Celestial, a lei da luz no pensamento dos homens. Foi um livro psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito de sua mãe, enquanto encarnada neste planeta Terra, na última encarnação, Maria Nunes. E diz-nos assim este capítulo, Ofensa. Começa com uma frase da Madame Stahl e diz assim: não basta perdoar as ofensas, é necessário esquecê-las. E aqui começa a nossa reflexão. Quantos de nós perdoamos as ofensas? Para alguns de nós até já é praticamente fácil, porque acabamos por olhar para elas com algum desprendimento, já trabalhamos em nós o treino de afastar os atos dos outros de nós mesmos, não é? Nós afastamos de nós os atos que não são nossos, nós não
não queremos ser responsáveis pelas palavras, pelas ações dos outros, porque elas não são nossas. Agora, esquecê-las começa a ser um problema mais difícil, porque para esquecê-las nós temos que ir ao ego. E em vez de afastarmos o desapego das ofensas e das ações dos outros a nível mental, a nível do raciocínio, a nível do entendimento, nós temos que ir ao nível da consciência ou da alma, se assim o quiserem. Nós temos que ir trabalhar o ego. E é exatamente no ego que está o problema de nós não esquecermos. É o ego que se ofende, mas o ego racionalizado consegue entender. Agora, quando nós vamos ao ponto mais profundo do nosso ego, nós dificilmente conseguimos esquecê-las. E vamos ver o que nos diz Maria Nunes. Não basta perdoar as injustiças. É o primeiro passo. Não obstante, é de nosso dever esquecer as ofensas. É no esquecimento da agressão que nossa consciência restaura a tranquilidade e vicejam no coração ideias sadias sobre amor verdadeiro. E nós, que já não somos novos nesta caminhada da Terra, embora sejamos umas crianças espirituais ainda, muitos de nós, alguns adolescentes, nós já sabemos que com o tempo, não dando importância às ofensas, com o tempo nós vamos esquecendo essas ofensas, com o tempo nós vamos efetivamente perdoando. O problema está aqui mais no imediato, ou seja, que esse esquecimento da agressão seja mais eficaz e mais rápido, venha mais para a nossa tranquilidade, venha mais à nossa consciência, não é? Venha mais ao nosso sentir. No fundo, é um trabalho de ego. O ego é aquele que nos torna orgulhosos, não é? O orgulho vem do ego. E trabalhar o orgulho é difícil, muito difícil, a nível da nossa interiorização pessoal. E é exatamente no orgulho que reside o problema de nós não esquecermos as ofensas. Mas se nós racionalizarmos bem, se nós pensarmos bem, aquele que nos ofende, em primeiro lugar, está-se a ofender a si próprio, porque está a emitir um julgamento, não é? E, portanto, ele não tem poder para nos fazer grande moça se nós não lhe dermos. E esse poder que nós lhes damos ao ficarmos orgulhosamente ofendidos, é esse que vai engrandecer a ofensa que foi dele direcionada para nós. Mas vamos explicar um bocadinho melhor. Nós já sabemos que o orgulho e o egoísmo são as nossas grandes chagas enquanto espíritos nesta reencarnação. O egoísmo nós tratamos de uma forma, o orgulho que está diretamente ligado a ele, nós às vezes temos mais dificuldade em tratar, não é? Em resolver, em assumir. Vamos ver o que nos diz Maria Nunes para nós ver se conseguimos entender um pouquinho mais desta questão que não é fácil. Não nos resta, assim, outro recurso a não ser a compreensão perfeita da necessidade do esquecimento, dos ataques e da definitiva preparação para orar por aqueles que nos caluniam. E aqui está a chave. Orar por aqueles que nos caluniam. Quando nos ofendem, nós podemos simplesmente tentar afastar de nós racionalmente essa ofensa, não é? Mas se nós não fizermos nada de imediato, ao nível evolutivo em que estamos, na forma como o nosso orgulho ainda ganha caminho muitas vezes sobre o nosso pensamento, se nós não entrarmos imediatamente numa oração rápida para nos fortalecer este trabalho, vai ser difícil nós termos a compreensão para não nos deixarmos ofender por um lado e por outro para compreender aquele que nos ofendeu por do lado. E temos aqui estas 2 ou 3 ações em imediato, não é de hoje para amanhã, é quase sempre no imediato. O Evangelho de Jesus não esqueceu de nos alertar sobre esse ponto de grande importância para a humanidade. Os dramas
vivenciados atualmente em todos os países do mundo. As grandes civilizações que não entendem, vertendo grande parte das suas economias para armamentos e gastos desnecessários, são responsáveis por todos esses infortúnios, marcando assim a que ponto chegaram na posição dos seus sentimentos por falta de exército de uma simples palavra, a indulgência de uns para com os outros. E aqui está a chave, outra chave. Se nós pensarmos bem e olharmos para a história da humanidade recente, século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial começou por um mal-entendido. A Segunda Grande Guerra Mundial começou por uma ofensa. Estamos neste momento na China, entre a China e Taiwan, estamos numa tensão imensa por causa do orgulho, do apego de um país para com o outro, do desrespeito e da falta de indulgência. E neste momento não é na Europa que está o maior problema já. O maior problema neste momento está exatamente no estreito entre Taiwan e a China. Mas se formos para a Europa, nós vimos que o que vivenciamos desde o ano passado até agora, com a invasão da Ucrânia, tem a ver exatamente com o orgulho, tem a ver com a ofensa, tem a ver com a falta de indulgência. E se nós falamos a nível individual, como falámos agora há pouco, no início, estamos aqui por orientação da Maria Nunes a falar a nível do globo, da Terra, dos países. Ainda hoje, século XXI, estamos no primeiro quarto do século XXI, não tarda, estamos em 23, daqui a 2 anos estamos em 25. Ainda hoje, os problemas começam pelo egoísmo e pela ofensa, ou seja, pelo orgulho. Ainda hoje os homens não se conseguem sentar a uma mesa para conversar, ou pegar no telefone para pedir desculpa, ou para pegar no telefone e dizer foi um mal-entendido. Ainda hoje, grandes dramas da humanidade começam por usura ou por ofensa. E não foi por acaso que ao abrir o Evangelho, perdão, estou a pensar no Evangelho, ao abrir o livro Sabedoria, nos calhou esta lição. Onde é que está a indulgência de uns para com os outros? A nível individual? A nível mundial? Não é? E o que é que nós, sabendo nós que todos somos responsáveis por uns e por outros, que pensamentos nós temos na nossa mente que estão a alimentar este tipo de energias? O que é que nós pensamos diariamente? Como é que nós reagimos diariamente? E que energia estamos a dar à psicosfera para estes seres que têm objetivos muito próprios a nível planetário e que se alimentam destas nossas energias, terem esta força toda? E continua Maria Nunes. E para esse desequilíbrio espiritual somente existe um remédio, o que o médico das almas nos trouxe, o Evangelho. E por isso eu estava aqui a pensar no Evangelho, não é? A mudança de comportamento dos homens, de todos os homens, para restabelecer a harmonia em todos os países, se não em todas as criaturas. E nada é diferente. O que o homem é, o país é, o mundo é. Nós temos no planeta Terra diferentes tipos de homens, diferentes tipos de seres, diferentes tipos de evolução de cada ser, certo? E temos também diferentes tipos de países, diferentes coletividades de seres que emanam uma tipologia de energia
que criam um coletivo chamado psicosfera de um país ou do globo e que vão alimentar ou neutralizar determinadas energias. Mas como todos estamos ligados uns aos outros, é necessário que todos façamos um esforço muito grande, principalmente nestes finais de abril, durante o mês de maio e até ao mês de outubro, para estabelecermos um quanto energético de paz e de bem. O timing é alargado, divide-se em várias fases, fases de maior intensidade, fases de menor intensidade, mas o período é mais ou menos este. Jesus traçou no pergaminho educativo a mais arrojada investida contra os ofensores, que foi aquela quando disse: não resisteis ao perverso, mas a qualquer que vos ferir na face direita, voltai-lhe também a outra. E não estamos a falar só de questões físicas. Aliás, não estamos de todo a falar de questões físicas. Primeiro, porque, como vimos agora com o que estávamos a partilhar, tudo começa a nível do pensamento. Quando nos ofendem, nós podemos simplesmente não responder. E o que é que pensamos? Quando nos ofendem, nós podemos responder. E o que é que criamos? Quando nos ofendem, nós podemos agir. E o que é que fazemos? Portanto, se nós já não agimos quando nos ofendem, já andamos um passo. Se nós já não respondemos quando nos ofendem, já andamos mais um passo. E quando nós já não pensamos quando nos ofendem, andamos então um enorme caminho. E, portanto, o importante aqui é nós irmos entendendo em nós estas três fases disto que Jesus nos ensinou. Quando nós, no imediato, nós não conseguimos dar a outra face. Ainda é muito difícil para nós. Mas se nós já conseguirmos não retorquir na ação, se nós a seguir conseguirmos não responder, ou seja, a ação verbal, que é ofensiva também, que é violenta também, mesmo assim menos, não estamos a agredir fisicamente, já estamos a dar mais um passo. E se nós conseguirmos não responder de todo, já estamos a dar ainda um passo maior. E se nós conseguirmos não pensar na resposta, simplesmente neutralizá-la, naturalmente, já estamos num caminho. Portanto, entre o não responder, que é uma ação neutra que nós adquirimos, mas pensamos, mas a seguir a pensarmos já temos a reação, isto é só segundos, de não responder torto, ou de não revidar, ou de tentar manter alguma neutralidade, nós já estamos no caminho de nem tão pouco pensarmos na ofensa. E o caminho é um bocadinho este, o processo é um bocadinho este em termos individuais, o processo é um bocadinho este em termos mundiais, em termos das respostas das nações. Porque as respostas das nações são dadas por homens das nações. Não são seres outros que não, os mesmos homens que convivem connosco no dia a dia. E, portanto, o trabalho importante a fazermos é colocarmos na prática esta frase de Jesus que nos diz: não resisteis ao perverso, mas a qualquer que vos ferir na face direita, voltai-lhe também a outra. E o não resisteis ao perverso não quer dizer que nós embarquemos no perverso, de todo. Quer dizer nós não fazermos frente àquilo que é negativo. Porque ao fazer frente estamos a dar energia. E se é negativo não precisa da nossa energia. Precisa da neutralização dessa energia. Portanto, como é que nós neutralizamos? É não dando importância. Mas não dando importância de forma a não provocar, de forma a não instigar, de forma a não criar
mais ofensa. E isso é importantíssimo, é talvez dos trabalhos mais importantes que nós temos para fazer neste preciso momento, nesta fase que o planeta Terra está a atravessar, nesta fase que as políticas mundiais estão a atravessar. Nós temos que trabalhar em nós e eu hoje vou ficar por aqui, eu não vou continuar com esta lição até ao fim porque nós não temos tempo. E porque é melhor ficarmos nesta frase para que este tema possa ser trabalhado gradualmente. Nós vamos voltar a esta ofensa mais tarde. Não vos sei dizer se amanhã, não vos sei dizer se para a semana, mas entretanto eu informarei esta situação. Provavelmente, se conseguirmos amanhã, nós temos a continuidade deste estudo, porque estes dias são dias muito importantes. Este final de abril são dias muito importantes para trabalharmos dentro de nós mesmos, na nossa mente, o tipo de energia que estamos a imantar ao nível da ofensa, a ofensa dos vários tipos, como falamos. Mas é importantíssimo neste momento nós fazermos este exercício de não responder, porque não agir já não é muito comum. Já é comum, ou seja, já não é muito comum verem-se pessoas por isto ou aquilo agirem. Ainda existe. E quando agem, está muito violento. Mas o que está em maior percentagem são as respostas verbais. O que está a criar os grandes conflitos mundiais são as más interpretações das respostas, das situações, a maledicência que existe nos homens neste momento para egoisticamente irem utilizar situações a seu belo proveito, utilizando respostas, palavras, situações de outros para atingirem os seus fins, levando muitos a ficarem ofendidos sem às vezes haver causa para isso. E, portanto, neste momento, a nível individual, neste momento, a nível de países e a nível mundial, o problema que nós temos que enfrentar agora, pelo tipo de energia que estamos a imantar para a psicosfera, a nosso bem individual, ao bem do futuro que estamos a criar agora no hoje, a bem daqueles que são os nossos futuros, que são as próximas gerações, ou as gerações que aqui estão, mas que são o futuro de nós que já somos um pouco mais crescidos, é isto mesmo. É trabalhar a psicosfera do planeta Terra com imantações de luz, paz na nossa mente e paz no nosso coração. Nós não queremos saber daqueles que nos ofendem em termos de revidarmos a ofensa, como nos diz aqui Jesus. Não resisteis ao perverso. Se é perverso, nós não temos nada a fazer com esse perverso. A única coisa, em termos pessoais, a única coisa que devemos fazer por todos e por nós mesmos, pelos perversos e pelos não perversos, é orar e sermos indulgentes. Indulgentes para com aqueles que não têm ainda a consciência daquilo que estão a fazer nestas áreas que estamos a falar. Assim como os anjos, os seres mais elevados, têm essa mesma indulgência para conosco, porque há muita coisa que nós não sabemos que estamos a fazer mal e estamos. Não é? Há muita coisa que nós pensamos que estamos a fazer bem e não estamos. Porque ainda não temos consciência para chegar lá. Ainda não temos capacidade para entender. E nós devemos fazer isso mesmo. Tentar entender o que é possível entendermos, trabalharmos ao nível do que é possível compreendermos e pôr-nos ao serviço do bem maior para nos ajudar a compreender aquilo que ainda não conseguimos entender. E assim, queridos companheiros, este tema é um tema, além de muito importante, é um tema muito extenso. Mas vamos terminar novamente, e eu repito-me pela terceira vez, com a frase de Jesus. Não resisteis ao perverso, mas a qualquer um
não resisteis ao progresso, mas a qualquer que vos ferir a face direita, voltai-lhe também a outra. Queridos companheiros, bem-ajam por estar aqui a refletir connosco. Eu desejo a todos uma noite abençoada. Eu costumo dizer aquilo que eu faço à noite e dizer, se quem quiser que faça o mesmo, hoje eu vou-vos pedir que o façam o mesmo. Quando forem dormir, se assim quiserem. É um pedido meu, vale o que vale. Antes de irem dormir nas vossas orações da noite, não adormeçam sem elevarem o pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso querido Pai Celestial. Façam uma prece sincera pela paz no mundo. Façam uma prece sincera pela harmonia e pela alegria dos povos. E vejam dentro de vós se têm já a energia suficiente para dizer que se faça em mim a tua vontade e não a minha. Fica aqui o desafio, fica aqui o desejo. Eu amanhã, extraordinariamente, quinta-feira não é dia de estudos. Mas vamos ver se eu amanhã, se nós amanhã, não é, Suzy? É uma surpresa para ti também. Conseguimos, para mim também foi, se conseguirmos estar amanhã aqui reunidos para dar continuidade a este tema tão importante. Uma noite abençoada para todos. A prece está feita. Que Deus vos abençoe. Que tenham uma noite tranquila e não se esqueçam, especialmente esta noite, orem pela paz. Querida amiga Suzy, bem-ajas por estares aqui conosco nas reflexões de hoje e convido-te, se assim o entenderes, para fazer um comentário final. Obrigada. É uma leitura muito interessante e que mexe com todos nós, de facto, porque não é fácil perdoar, mas pior ainda é o esquecer. Nós até dizemos que perdoamos, mas de vez em quando vem aquele pensamento que me fizeram isto, me fizeram aquilo, que me ofenderam, e esse esquecimento é muito difícil. Não sei se vai diluir no tempo, vai-se diluindo no tempo, e com esforço, mas é difícil realmente. Mas bem, tentamos, não é? Mas pelo menos já consigo não argumentar e ficar calada, até posso ficar empuxada, mas não digo nada e a coisa morre e acabou. Isso já consigo fazer. É um grande passo. Já é um passinho. O resto também há tempo por acréscimo. Obrigada, Obrigada e, se for possível, amanhã nós cá estaremos para a leitura. É isso. Muito Mas obrigada. há uma outra leitura que também ficou a meio. Também, vamos